A vantagem de você caminhar com amigos é isso, né? É bonzinho demais ele, né? Mas é com muito temor, né, que eu venho aqui para compartilhar a palavra de Deus com a igreja, né? Hoje o pastor Clóvis está viajando, né? E eu fiquei incumbido de trazer a mensagem no primeiro culto do ano, né? E por ser o primeiro culto do ano, eu imaginei, é uma grande responsabilidade, né? Eu trazer uma palavra para a igreja. E todo mundo espera que a gente abençoe, né, o ano de 2016, que a gente venha com a palavra de bênção, uma palavra de ânimo. O que foi? Ela falou, ih, lá vem. Mas não, nós vamos falar com muito amor, né, aquilo que Deus tem preparado para a igreja. E eu tenho certeza, porque eu relutei, né? Eu relutei nessa palavra. Mas, irmãos, eu comecei a olhar para os anos anteriores, né? Os anos que nós já vivemos. E eu vejo assim, todo começo de ano, nós olhamos para trás e nos lamentamos de tantas coisas, né? De que nós fizemos ou que nós não fizemos. Coisas que nós falamos e coisas que nós não falamos, né? Atitudes que nós deveríamos tomar e não tomamos. E eu falei, mas Deus, esse ano tem que ser diferente. Esse ano tem que ser diferente na minha vida. Esse ano tem que ser diferente na vida da igreja. Nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Eu preciso tomar algumas atitudes diante de Deus, diante da minha família, diante do meu trabalho, diante dos meus amigos, diante de mim. Uma atitude que primeiro venha mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Então, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Mas calma, não se assustem não, que vai ser na manhinha do gato, né? Devagarzinho, nós vamos compartilhar a palavra. Não precisa ficar preocupado, se depois no final você vai falar assim, ele falou que ia ser uma palavra daquelas, mas não foi tudo isso que ele falou. Não crie expectativa. Só abre seu coração, deixa Deus falar com ele, deixa Deus tratar com você. Amém? Todos acharam Atos capítulo 15? Amém? Versículo 36. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, Paulo e Barnabé, né? Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Amém? Bom, nós queremos falar aqui um pouquinho da vida de João Marcos. João Marcos, ele não tem muitas coisas na Bíblia que fala sobre detalhes das viagens que ele fez, das obras que ele fez, não tem muitos detalhes. Mas eu creio assim que nesse texto nós podemos aprender alguma coisa através do que ele viveu, né? Que você pode, talvez ao acabar essa mensagem, você fala assim, eu também vivi e vivo isso que João Marcos viveu. Quem era João Marcos? João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé, aí vocês falam assim, quem é Barnabé?
Tudo bem, João Marcos é sobrinho de Barnabé, mas quem é Barnabé? Eu não sei quem é Barnabé. Então, Barnabé, ele era um líder ali, nessa época, que ele vinha de uma linhagem de sacerdotes, né? Ele era da tribo de Levi. Então ele era um dos líderes ali da igreja do primeiro século, né? E João Marcos era sobrinho dele. Barnabé era um homem de linhagem de sacerdotes, né, da tribo de Levi. E por ser de uma linhagem de sacerdotes, e João Marcos nascendo nesse ambiente, vocês podem imaginar como foi a criação de João Marcos, né? De alta qualidade em relação à palavra de Deus, né? Há exemplos, né, que Barnabé era um homem de Deus muito usado. E então ele teve, assim, ao redor dele pessoas abençoadas, pessoas que estavam fazendo a obra de Deus. E um grande exemplo para a vida dele era Barnabé. Então João Marcos, ele cresceu nesse ambiente, numa família que levava a tradição de Israel muito a sério. Uma família que colocava realmente as suas esperanças no Messias, né? Eles tinham uma vida de devoção ao Senhor Jesus Cristo. Por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez pela vida deles, pela sua vida, pela minha vida, eles acreditavam. Eles eram convertidos ao Evangelho. E a casa de João Marcos era um lugar de oração, né? A Maria, que era a mãe de João Marcos, ela era anfitriã. Da mesma forma que alguns irmãos aqui são anfitriões de célula, Maria também era uma anfitriã ali. Podemos falar que era uma célula ali onde eles se reuniam para orar, para discutir direcionamentos, né, o que a liderança ali da igreja do primeiro século iria fazer, onde eles iriam mandar os missionários. Então, era na casa de João Marcos que acontecia isso. Maria ali era uma mulher de oração, né, e ela ajudava ali, cedendo a casa dela para essas reuniões. João Marcos também, foi ele que escreveu o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Marcos. Foi esse, João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. João Marcos, ele foi recomendado por Paulo, numa época que Paulo estava preso, estava lá na prisão, sofrendo, sozinho. Ele recomendou, ele ficou sabendo que Timóteo ia fazer uma visita para ele, e ele falou assim, vou escrever uma carta para Timóteo. E lá nessa carta ele escreveu assim, traz para mim os meus livros, traz para mim os meus pergaminhos aqui para mim estudar, traz também a minha capa, que eu estou com frio, tenho passado frio aqui, e traz também com você João Marcos, porque ele tem sido muito útil no ministério. Então ele foi lembrado por Paulo ali. João Marcos com certeza teve muitas experiências, né, com Deus no ministério. Ele foi no final reconhecido por Paulo, né? Paulo, que é um grande exemplo para nós hoje, né? Nós estudamos muito a vida de Paulo, a igreja tem estudado muito a vida de Paulo, os seus feitos, as suas atitudes, os seus sermões. Nós temos estudado bastante. E Paulo lembrou de João Marcos e falou assim, aquele rapaz lá, ele tem sido muito útil no meu ministério. Traz ele também, que eu preciso dele aqui. Mas a vida de João Marcos nem sempre foi assim, né? Lá no final ele se deu bem. Mas não foi sempre assim. A Bíblia fala que, apesar de João Marcos ter tido uma formação de qualidade ali, estar ali acompanhado de pessoas abençoadas, quem eram os mentores dele ali? Era Barnabé, era Pedro, era Paulo, né? Ele viveu acompanhado com esses nomes aí, com essas pessoas. Mas apesar disso tudo, num certo momento da vida dele, aconteceu algo que ele não esperava que acontecesse. Teve um momento que ele teve uma fraqueza, né? Ele pisou na bola consigo mesmo, pisou na bola com aqueles que estavam acreditando nele. Teve um momento que ele fracassou, né? Eu creio que também você
teve algum momento na sua vida que você fracassou. Ou talvez você esteja vivendo um momento de fracasso na sua vida, né? E a minha expectativa é essa, é que você se identifique com essa história de João Marcos, assim como eu me identifiquei, e você possa tirar lições disso aí. O que aconteceu com ele? A Bíblia diz que na primeira viagem missionária, Paulo saiu com Barnabé e plantaram várias igrejas, né? E nessa viagem missionária, Paulo não estava somente com Barnabé. Quem foi com eles? João Marcos também foi com eles. Foi nessa viagem aí missionária. Só que o que acontecia nessas viagens missionárias? Eles iam para uma cidade, né? Naquela cidade eles iam lá nas sinagogas, pregavam, né? E na maioria das vezes eles eram expulsos, porque era uma doutrina judaica muito feroz naquela época, né? Os judeus não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era o Messias. Então, quando alguém chegava falando de Jesus Cristo, eles eram tratados de uma forma muito ruim. Então eles chegavam naquelas cidades, iam pregar, eles expulsavam da sinagoga. Aí eles eram expulsos da sinagoga, eles iam pregar nas praças. Aí lá nas praças as pessoas, os policiais iam lá e prendiam eles, porque o que eles estavam pregando, no ponto de vista deles lá, era uma heresia, né? E aí eles apanhavam, eram jogados numa prisão, dormiam na prisão, e a vida deles era essa, por amor à obra de Deus, para levar o evangelho àqueles que não o conheciam. Então, havia muita resistência. Mas Paulo, Barnabé, já era um macaco velho, já estava acostumado com essas coisas, né? Já sabia o que esperava a eles, Mas João Marcos não. João Marcos falou, não, eu vou nessa viagem missionária, eu vou fazer lá também o que estão fazendo, porque eu creio no Messias, eu creio que Jesus é o Salvador, o que Jesus pode dar solução para esse mundo, eu vou. Só que quando ele chegou lá, ele viu que o negócio era estreito. Quando ele chegou lá, ele viu que não era fácil. Ele falou, nossa, Aí começou a pensar, eu não quero caminhar com esse pessoal pé frio, não. Onde eles vão, eles apanham. Aí muda de lugar, é preso, é jogado numa cela fria, úmida. Eu não quero isso para mim não. Aí o que o João Marcos fez? Teve um momento de fraqueza, desistiu. João Marcos desistiu daquela primeira viagem missionária. Aí você pega e começa a pensar. Você se coloca agora no lugar de Paulo, coloca lá no lugar de Barnabé. Fala, vocês eram o trio lá que estava fazendo a obra de Deus. De repente um abriu o bico, né? Falou, não aguento isso, não, eu vou embora para minha casa. Vou embora para minha casa, e ele foi embora para a casa dele. Então, era uma situação muito complicada, muito difícil, né? E o que acontece? Depois disso, Paulo e Barnabé continuaram fazendo a obra deles lá, a obra de Deus naquele lugar. E retornaram daquela viagem. Depois de algum tempo que eles estavam, se não me engano, em Antioquia, eles estavam pregando lá, Paulo chegou para Barnabé e falou assim, Barnabé, nós fomos naquela primeira viagem missionária e nós plantamos várias igrejas. Eu acho que está na hora de nós fazermos essa viagem novamente, para a gente ver como é que estão essas igrejas, né? Para a gente ver se estão precisando de alguma coisa e tal. Barnabé falou assim, beleza, vamos lá fazer essa viagem. Aí marcaram o dia, né? Marcaram o dia de fazer a viagem. Aí quando chegou esse dia, Paulo estava chegando ali no porto onde eles iam embarcar, aí estava lá já Barnabé. E quem estava do lado de Barnabé? João Marcos. Quando Paulo viu João Marcos, ele falou, Barnabé, o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui? Esse cara é um traidor. Esse cara abriu o bico, não aguentou o tranco, você acha que ele vai aguentar agora? Eu não quero ele comigo. O que esse sujeito está fazendo aqui? Aí Barnabé olha para ele e fala assim, não, ele vai com a gente. Ele vai com a gente nessa viagem. Aí Paulo fala assim, não,
ele não vai com a gente. Na primeira viagem, ele não fez o que ele tinha que fazer. Na primeira viagem, quando a coisa apertou, ele pensou só na mamãe dele, abriu o bico e voltou para casa. Eu não quero um homem desse caminhando comigo. Um homem covarde. Eu não quero um homem dessa estirpe dele. Não quero. Não era fácil mesmo, né, irmãos? Não era fácil. Imagine, você vai numa missão dessa. Quando você chega lá é só pontapé. É só tapa na sua orelha. É chicotada. É você ser preso. Você passando fome. Passando frio. Passando sede. Não é só se você tiver realmente uma convicção muito firme de quem você é, para quem que você está trabalhando e para onde você vai, para você continuar. E até aqueles que têm convicção disso, quando aperta, é perigoso abrir o bico. Então não foi fácil realmente nessa situação toda. Mas mesmo assim, Barnabé, ele pensou assim, não, a gente precisa dar uma chance para esse rapaz. Ele pode se redimir, ele pode vir e ser muito útil na obra de Deus, né? Mas Paulo disse que não. Aí Barnabé diz para João Marcos, é o seguinte, ele vai com a gente. E Paulo, e ficou a Bíblia está falando aqui que eles tiveram uma discussão muito séria. Muito séria. E nessa altura do campeonato, irmãos, o que estava acontecendo ali entre Paulo e Barnabé? Era um momento, pelo que eu estudei, era um momento de transição, de mudança. Barnabé estava meio que deixando a liderança para Paulo estar assumindo a liderança ali, né? Então, era uma situação também que Paulo começou a falar assim, poxa, eu tenho autoridade aqui, então o que eu decidi aqui é o que vai estar decidido, né? Se eu estou falando que João Marcos não vai com a gente, João Marcos não vai. Agora imagine, a Bíblia fala que tiveram uma discussão acalorada, uma discussão séria. E Barnabé, e quando você está nervoso, né? Quando você está nervoso, às vezes você fala o que não deve, né? Uma discussão acalorada, uma discussão séria, é aquela discussão que, quando você tem esse tipo de discussão, provavelmente depois você tem que pedir perdão. Porque você falou o que não devia ter falado, né? Provavelmente você vai sair magoado também, porque se você falou o que não deveria ter falado, a outra pessoa provavelmente falou também o que não deveria ter falado. Aí fica um chateado com o outro. Eu não estou inventando isso aqui, a Bíblia está falando assim. Eles tiveram uma discussão muito séria, não foi isso que nós lemos lá no começo? Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Então era sério mesmo, a ponto dos dois que sempre estavam fazendo a obra de Deus juntos, né? Se separar, então a situação ficou terrível ali. Só que aí Barnabé, nessa hora, Barnabé começou a pensar, poxa, foi eu que apresentei Paulo para os apóstolos. Porque, acho que todos conhecem a história de Paulo, né? Né, Paulo? Paulo, ele era um terror. Antes o nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um grande perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia crente. O prazer dele era perseguir crente e mandar matar. E Paulo era terrível. Só que teve um dia que ele teve um encontro com Jesus. Ele teve a experiência de salvação dele. E ele mudou de vida. Ele mudou de vida. Entregou a vida ali para o Senhor Jesus. Literalmente, né, o Senhor apareceu diante dele. Falou assim, você é meu escolhido. Você vai trabalhar para mim agora. E ele que não acreditava em Jesus, passou a acreditar de uma forma tão forte, tão profunda, que desistiu da vida dele. Ele desistiu de seguir as vontades dele, desistiu de tudo, para fazer a vontade de Jesus Cristo. Esse foi Paulo. Paulo era aquele que, quando a Bíblia fala lá que as pessoas estavam apedrejando Estevão, Paulo estava lá segurando a roupa de alguém lá, né, consentindo aquelas pessoas lá tacar a pedra em Estevão lá, que Estevão chegou ali a morrer. E viu, teve aquela visão, né? Os irmãos podem depois ler na palavra lá, essa história de Estevão. Essa era uma história linda. Mas quem estava ali
né, afligindo ali um filho de Deus. Saulo de Tarso. Então, Saulo ele tinha uma má fama, né? Quando eu chegava perto de um crente, você falava de Saulo para ele falava assim, vixe, né? Como que... Ainda vê isso, né? Batia na madeira. Brincadeira, irmão, tô brincando. Não batia na madeira, não. Isso é coisa de supersticioso, né? Mas, irmão, não, onde é que ele está? Ele está vindo para cá, então eu vou para lá. Eles queriam ficar longe de Saulo, porque Saulo realmente era um terror. E quem acreditou nele? Barnabé acreditou no Saulo, que já não era mais Saulo, era Paulo. Né? Ouviu o testemunho dele, sabia que agora ele era um homem de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, falou assim, não, agora eu vou ajudar esse camarada. E ele foi lá, apresentou, né? Quando Paulo, depois que ele se converteu, ele ficou 3 anos no deserto, e depois que ele saiu lá do deserto, ele foi para Jerusalém. Só que ele chegou em Jerusalém e a fama dele ainda não era boa. As pessoas ficavam com o pé atrás, não sabia se ele tinha se convertido mesmo ou não, né? Aí Barnabé foi lá, assumiu a responsabilidade e falou, eu vou te apresentar lá para os apóstolos. Aí imagina a cena, né? Eles estavam lá reunidos, os apóstolos, uma reunião secreta, decidindo alguma coisa, não sei. Aí Barnabé vai lá e bate na porta. Aí Pedro lá de dentro fala assim, qual que é a senha? Aí Barnabé, Jesus Cristo vive. Mas eles tinham que se confirmar, mesmo se era um homem de Deus, está lá fora. Qual que é a contrassenha? É Jesus Cristo vive para sempre. Ah, tá bom. Aí ele abre aquela portinhola lá, né, para ver quem está lá fora. Quando ele abre, ele vê Barnabé, mas ele vê também quem? Paulo, que na mente dele ainda era Saulo. Ele fecha rapidinho e fala para os outros discípulos lá, de Jesus. Fala para eles lá, sabe quem está aí fora? Barnabé. Não, é Barnabé, mas Saulo de Tarso também está aí fora. Aí imagina o alvoroço, um escondendo debaixo da mesa, o outro tentando pular pela janela. Eles não acreditavam, né? Eles não acreditavam que Paulo tinha mudado de vida. Mas aí Barnabé grita lá de fora, não, ele verdadeiramente ele se converteu, pode abrir a porta, eu assumo. Não, se vocês confiam em alguém, confiem em mim. Abre a porta que ele vai contar a história para vocês. Aí eles meio ressabiados, vai lá, abre a porta. Então Barnabé foi aquele que apresentou Paulo para os apóstolos ali, né? Para os discípulos. E eles estavam nesse momento discutindo. E aquela coisa toda, e ele falou assim, não vai com a gente. João Marcos não vai com a gente. E Barnabé falou, não, ele vai sim, não, ele não vai, por isso. E Barnabé foi se enfesando, né, e ficando bravo, e começou a pensar, mas o que esse cara está pensando que é? Foi eu que dei a mão para ele, quando ninguém queria ele, quando todo mundo estava com medo dele. Foi eu que apresentei ele lá. E o que aconteceu também quando Paulo veio para Jerusalém, depois que ele foi apresentado lá com as pessoas, para os discípulos, aí ele foi pregar na cidade. Foi pregar lá na sinagoga, aí você imagine, né, porque você conhece o testemunho dele. O que aconteceu com ele lá, na estrada de Damasco, né? Aí ele começa a contar que você vai falar assim, nossa, um monte de gente vai se converter agora, né? Vai citar Jesus, vai mudar a história. O que aconteceu? Eles ficaram sabendo de mais uma história. Não aconteceu nada. Pelo contrário, eu acho que começou a perseguição maior ainda na vida deles ali em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam com Saulo ali, com Paulo, convertido Paulo, estavam ali. Então, o que acontecia no burburinho ali, nas conversas ali, era que os discípulos falavam assim, poxa, não está dando certo Paulo aqui com a gente. A gente precisa mandar ele de volta lá para casa, manda ele lá para a terra dele, lá, manda ele para Tarso de novo. Quem sabe ele evangeliza o povo de lá, né, o povo da cidade dele, a família dele. Né, e ficaram, mas... Aí Barnabé falou assim, né, a gente está viajando, tá, irmãos? Barnabé deve ter falado assim, tá bom, então quem é que vai falar para ele? Quem é que vai falar isso para ele? Quem vai ser o corajoso que vai falar para ele? Porque ele é o matador de crente, né? Ele era o matador de crente. Se vocês confiam mesmo, pode ir lá que não tem problema. Você pode falar lá que ele é uma nova pessoa, é uma nova criatura. E todo mundo lá, não, quem vai falar, quem não vai falar? Nesse meio tempo que estava nessa reunião, Paulo foi lá no templo orar a Deus. E o que acontece? Lá no templo, Jesus aparece para ele e fala para ele assim, Paulo,
agora eu quero que você volte para Tarso, e lá em Tarso você vai fazer minha obra lá. Aí ele falou, tá bom, tá bom. Aí quando ele voltou lá, que todo mundo assim, alvoroçado, quem vai falar para ele, quem não vai falar. Aí alguém lá falou assim, Paulo, nós precisamos falar uma coisa para você. Aí Paulo falou assim, não precisa falar nada. Jesus já falou comigo que eu tenho que sair daqui de Jerusalém e eu tenho que ir lá para Tarso novamente. Aí ufa, glória a Deus, Deus tem falado com o teu povo. Mas eles queriam que ele fosse embora dali. E o que aconteceu? Ele ficou lá mais, se eu não me engano, 7 anos. Ficou 7 anos lá na cidade dele. Então ele sumiu do mapa. E Barnabé começou a pensar nisso. Depois que ele ficou 7 anos perdido lá na cidade dele, lá, sem fazer nada, lá, assistindo televisão, não sei o que está fazendo. Brincadeira, né, irmãos? Mas, quando ele estava lá, Barnabé estava fazendo um trabalho lá em Antioquia. E lá em Antioquia, quando ele foi visitar Antioquia, ele viu que Deus estava fazendo uma obra muito grande lá, só que estava faltando trabalhadores lá. Precisava de alguém ajudar ele lá, ajudar os irmãos que estavam trabalhando lá naquela cidade. E ele lembrou de quem? De Paulo. Ele falou assim, não, eu vou lá buscar Paulo. Tinha 7 anos que ele estava longe, né? Aí ele pegou um barco lá, viajou 3 meses de barco, foi lá, convidou Paulo, vamos lá, que nós temos uma obra lá em Antioquia para fazer. E eles voltaram, mais 3 meses de viagem, foram lá na cidade. Aí, esse filme passou na cabeça de Barnabé ali. Aí Barnabé deve ter olhado para Paulo ali nessa discussão e falou assim, ô Paulo, é o seguinte, quando ninguém queria te receber, todo mundo tinha medo de você, quem foi que te ajudou, quem foi que te apresentou para os apóstolos, para os discípulos, quem te deu uma força nesse momento, quem foi? Foi eu. Quando você estava esquecido de todo mundo, quem lembrou de você, quem foi que viajou 3 meses de barco, para ir lá na sua cidade te buscar, para você vir aqui, depois de 7 anos que você estava afastado, quem foi que lembrou de você? Quem foi que te deu a mão na hora que você mais precisava? Foi eu. Agora você vem me falar que você não vai fazer aquilo que eu estou pedindo? Aí Paulo fala para assim, exatamente. Paulo não arredou o pé nem um milímetro. Falou assim, João Marcos não vai com a gente nessa viagem. Não vai. Barnabé olhou para ele, já os dois discutindo ferozmente, né? Falou para ele assim, então faz o seguinte, você escolhe. Ou você leva João Marcos com a gente, ou eu não vou com você. Ele pegou assim, então faz o seguinte, Barnabé, pega as suas coisinhas aí e vai lá para Chipre, a sua cidade lá. Vai lá para Chipre. Dispensou Barnabé. Paulo dispensou Barnabé. Então, isso é uma discussão acalorada, né? Aí Barnabé, o que ele fez? Ele foi embora. Foi embora. Acabaram não viajando junto. A Bíblia fala aqui que aí Paulo foi lá e convidou Saulo, que é uma outra pessoa, né, o Saulo de Tarso. Convidou Saulo e foi fazer a viagem lá com ele. Então, já estou aqui embaixo. Então é isso. Eles tiveram um desentendimento muito sério. Passaram do limite do bom senso. Legal que eu escrevi tudo aqui, eu já mudei tudo que eu escrevi. Mas eu creio que o que estou falando é o que Deus quer falar com você nessa noite. Então o que Barnabé fez, irmãos? Nessa história toda, ele, depois de 10 anos, não era 3 anos de deserto, né? E 7 anos que Paulo ficou lá, 10 anos. Depois de 10 anos, que ele estava lá na prateleira, né? Bem diferente de hoje, né? Que acontece hoje. Paulo teve 10 anos para ser moldado, para ser estruturado por Deus, para depois começar a fazer uma obra maravilhosa, né? Hoje em dia não, o jogador de futebol, o artista, né? Ele se converte
no domingo agora, domingo que vem, está dirigindo louvor num púlpito de uma igreja, né? Aí o outro é já levantado como bispo, alguma coisa assim, né? Não, mas Paulo, ele passou por um período triste na vida dele, um período realmente de separação de tudo, onde Deus estava tratando com ele, estava moldando ele. E quando isso tudo estava acontecendo, nessa discussão toda acontecendo, quem estava lá do lado, vendo toda essa discussão e quietinho, João Marcos. João Marcos não teve nem as moral de falar assim, não, para de brigar vocês dois, faz o seguinte, vai vocês dois, eu vou ficar por aqui. Eu fico por aqui, não tem problema, vou fazendo a obra por aqui. Não, ele ficou quieto. Deixou os dois discutindo lá. Poderia ter falado alguma coisa, né? Mas não falou nada. Deixou lá, ficou com aquela cara de tacho lá, vendo o que ia acontecer. No final, aconteceu a separação dos dois, né? Mas João Marcos começou mal, né? Começou mal. Na hora que ele decidiu fazer alguma coisa para Deus, ele não aguentou o tranco e largou tudo pela metade lá e foi embora. E as pessoas dizem aí fora, né, que é melhor começar mal e terminar bem, né? O ruim é você começar mal, continuar no mal e terminar mal, né? Aqui a história conta que João Marcos, ele terminou bem. Porque alguma coisa aconteceu aqui nesse meio tempo, porque Paulo não queria ver ele pintado na frente. E depois, lá na frente, quando Paulo está preso lá na cadeia, ele fala, João Marcos me é muito útil no ministério. Não é isso que ele fala? Começou mal, terminou bem. Mas não é, na verdade, não é que João Marcos começou mal. João Marcos começou bem, nasceu numa família bênção, né, uma família estruturada. E nesse momento, que era o dia mau dele lá, ele passou por um deserto, ele passou por um vale. Mesma coisa que acontece com você, você passa por um vale. Tem momentos na sua vida, um deserto que às vezes não é pouco tempo que você passa nele, não, é muito tempo. Mas ele teve um começo bom, teve um meio ruim, mas teve um final maravilhoso. Então, ele não começou mal. Ele começa bem, passa pelo vale e termina bem. Começou naquela família abençoada, né, com mentores de peso, Barnabé, Paulo, Pedro, todo mundo falando na vida dele. E parece, irmãos, que esse é mais ou menos um padrão na Bíblia, né? Você vê na vida dos homens e mulheres da Bíblia que fizeram a diferença, todos eles passaram por um momento de dificuldade. Todos eles passaram por um deserto, todos eles passaram por um vale, né? Todos eles passaram pelo momento de escuridão. Passaram pelo momento difícil, enfrentaram o fracasso, o sofrimento, enfrentaram a tragédia. Mas se você quiser viver acima da mediocridade, o que é mediocridade? É uma vida mediana, é uma vida normal. Mas Deus nos chama para nós sermos extraordinários. Viver uma vida acima da média, acima da mediocridade. E se você não quer que 2016 seja mais um ano mediano, um ano que as coisas continuem tudo do mesmo jeito, né? Não quer dizer, tem uma diferença, né? Você ser um crente medíocre e ser um crente que vive em cima do muro. Eu não estou falando que você vive em cima do muro. Em cima do muro, a Bíblia fala que o Senhor ele tem ânsia de vômito dessas pessoas que ficam em cima do muro, que não decidem. Aqueles que são mornos, não é quente nem frio. A vida acima da mediocridade é aqueles que são salvos, que são lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, mas optam por não fazer a diferença em nada. Optam por seguir a sua vidinha de crente, sua vidinha vindo na igreja todo domingo, escutando a palavra, dando louvor ao Senhor, né? Talvez até indo na célula, o máximo que ele faz é ir na célula, mas nada além disso. Não sonha com nada maior, não para ele, mas para ajudar na obra do Senhor, não sonha.
esse é um crente medíocre. Esse é um crente medíocre. Um crente que está bom do jeito que está. Mas se você quiser viver acima da mediocridade, saiba que sim, fatalmente, irmãos, fatalmente você vai passar pelo deserto. Né? Quem quer viver acima da mediocridade? Eu sei que muitos pensaram assim, não sei se eu vou apanhar, se eu vou para a cadeia, o que ele falou aí que o João Marcos não aguentou, não sei se eu quero viver acima da mediocridade. Mas se você quiser viver acima da mediocridade, fatalmente você vai passar por esse período. O que eu estou falando aqui não é profecia, não é que eu estou falando que isso vai acontecer na sua vida. Na verdade é fato. Que todos os homens e mulheres da Bíblia que venceram, que viveram acima da mediocridade, todos eles tiveram um momento de deserto. Todos eles tiveram o seu fundo do poço. Né? Todos tiveram essa grande dificuldade. Agora, quando eles passaram pelo dia ruim deles, lá no vale da sombra da morte, eles não desistiram. Eles não desistiram. E eu olho assim, por que eu estou falando de tudo isso? Lá em 2015, talvez você passou lá pelo vale da sombra da morte. Lá em 2015, no início, no primeiro culto do ano de 2015, você pode ter feito aquilo que a Fátima falou aqui. Você fez 2 vias dos seus sonhos, dos seus projetos. Uma via você depositou no altar, a outra via você guardou. E no final de 2015, agora no início de 2016, você olhou aquilo que você projetou, aquilo que você programou e as coisas não aconteceram. Não aconteceram. Na verdade, esse dia ruim que eu estou falando aqui, na sua vida, não é um dia ruim, é um mês ruim, é um ano ruim. Talvez para alguns esteja sendo uma década ruim, não sei, há 10 anos você pode estar sofrendo. É difícil. Mas é no dia ruim, é no vale da sombra da morte. É aí que Deus vai te levar para uma vida extraordinária. É por aí que Ele vai falar contigo, é aí que Ele vai te transformar, é aí que Ele vai se revelar a você, é aí que Ele vai te moldar, é aí que Ele vai tirar algumas coisas da sua vida. É aí, com você fora do foco, fora da evidência, onde todos te veem, onde você lá, no seu dia ruim, é nesse dia, o dia que você é retirado de cena, de tudo, é nesse dia que você começa a ter uma conversa franca com Deus. É nesse dia que você começa a falar com sinceridade com Deus. Eu tive dias ruins. Eu também tive um dia terrível na minha vida. Um dia que eu me retirei, não me preocupei mais com o que o pastor ia achar de mim, não me preocupei mais com o que a minha família ia achar de mim, o que os meus amigos iam pensar de mim, do que a minha célula, do que os líderes que eu tomo conta iam pensar de mim. Um dia, nesse dia ruim, eu resolvi sair de cena e deixar Deus falar no meu coração. Porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para baixo, para cima, para qualquer lado, eu não via saída. Eu não via saída, eu falei assim, daqui para frente não dá para me fazer mais nada. Não tenho mais nenhuma ferramenta na minha mão que eu possa fazer alguma coisa na minha vida. É no dia ruim que você pensa em desistir, e eu pensei em desistir. É no dia ruim que você pensa besteira, e eu pensei besteira. Eu virei do lado da minha cama e falei assim, Deus, me leva, eu não quero mais viver não estou aguentando essa pressão. Né? Aí eu lendo isso aqui, sobre João Marcos, eu falei assim, poxa, João Marcos deve ter sentido a mesma coisa. João Marcos quis abrir o bico ali, ele retornou, voltou atrás, e eu estava ali a ponto também de desistir. Foi quando Deus falou um monte de coisa comigo. Usou a vida de uma pessoa, no rádio. Irmãos, Deus faz umas coisas assim, né? Quando foi para mim vir para o casarão, quando foi para mim resolver mesmo vir para o casarão e ter uma vida transformada, né, diante de Jesus, diante da igreja, eu ficava falando assim, não, eu quero que o William Bonner, os irmãos já sabem, já contei isso, fala lá no Jornal Nacional, uma hora que eu estiver assistindo lá, fala assim, Éder, está esperando o quê? Deus está te chamando, se arrependa dos seus maus caminhos, se converta e vem para a casa do Senhor.
Eu queria que Deus fizesse assim, mas Deus não faz do jeito que você quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas aconteceu aqui que eu não tinha mais o que fazer, não sabia o que fazer. Eu peguei, apertei o botão lá do meu rádio relógio, aí caí numa rádio. E aquela mulher lá, eu no meu dia mal, no dia que eu estava entregando os pontos para Deus, aquela mulher falou assim, sai daí dessa cama agora. Irmãos, foi desse jeito. Eu liguei o rádio, ela falou assim, sai dessa cama agora. Levanta e começa a profetizar sobre esse vale de ossos secos. Não estou mudando palavra nenhuma. Foi exatamente isso nessa parte que eu liguei o rádio. Foi nessa parte. Eu fiquei admirado. Eu fico pensando assim, eu queria que o William Bonner falasse no meio de uma mídia, né, tal. Olha Deus aqui falando comigo através de uma mídia, no rádio aqui. Eu levantei na hora e comecei a profetizar, todo aquele desânimo, aquela tristeza, passou na hora, eu virei um soldado ali na hora. Virei um soldado, um guerreiro e comecei a profetizar. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Eu só profetizei, não aconteceu nada. Continuei lá passando aquela minha grande luta, e a luta era financeira, terrível. Problema financeiro, irmãos, acaba com você. Acaba com você, acaba com a sua moral, acaba com o seu ânimo, acaba com os seus relacionamentos, você trata mal a esposa, você trata mal os filhos, você quer se afastar das pessoas, você não quer mais estar perto de ninguém, problema financeiro faz isso com você. Mas nesse dia mal, é nesse dia que você está lá no fundo do poço, onde não tem saída, é nesse dia que você consegue conversar francamente com Deus. É nesse dia que apesar de você falar sempre, não, eu sou nada, eu sou pequeno, eu sou uma formiguinha diante do poder do meu Deus. Você fala isso da boca para fora, mas você não acredita realmente nisso. Ou talvez você até acredita, mas isso não está entranhado dentro de você. Mas no dia mal, no dia que você não tem mais saída, você reflete com sinceridade sobre quem você é, sobre para onde você está indo, sobre o que você está fazendo, sobre como você está tratando as pessoas. No dia mal, tudo isso acontece. Então, resumindo, dia mal, na verdade, na sua vida, não é mal, é bom. Então, por isso que a Bíblia fala assim, agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Agradeça a Deus em tudo que você estiver passando. Porque lá naquele dia da tragédia, naquele dia da tristeza, no dia do terror, pode ser justamente o melhor dia da sua vida, onde você cai em si, quem você é, quem Deus é e o que Deus pode fazer por você. É nesse dia, no dia mal. Porque nós damos graças, a Bíblia fala para nós darmos a graças a Deus no dia ruim. Mas na verdade você tem que ir além. Você tem que dar graça no dia ruim e no dia depois do dia ruim. E no dia depois do dia ruim e vai continuando dando graça. É essa atitude que você tem que começar a ter diante das dificuldades, diante do problema. Quando você menos esperar, a solução vai vir. E nós clamamos, meu Deus do céu, como foi que eu cheguei até aqui? Meu Deus do céu, por que esse tempo não passa logo? O que o Senhor tem para fazer comigo aqui? Me tira daqui, Deus, me tira daqui. É nesse dia que você gostaria que nunca tivesse existido. É o dia que lhe tirará da mediocridade, da vida mediana, da vida comum, da vida normal. E vai te levar a viver uma vida extraordinária. Como que é esse dia? Para mim, foi dessa forma. Para você, como que foi esse dia? Ou como está sendo esse dia? Mas que palavra que é essa que está dando logo no primeiro culto do ano? Né, eu quero que você profetize na minha vida. Nós vamos orar e vamos profetizar. Mas primeiro a gente precisa entender onde você está situado, onde eu estou situado. Qual que é a sua verdadeira situação hoje na sua vida? Qual que é? Como pode ser esse dia? O dia que o seu castelo desmoronou. O seu sonho ruiu. Não sei qual que era o seu sonho, mas ele sumiu. Aquilo que você colocava esperança sumiu. Despencou. Está lá no chão, está em ruínas. Aquilo que era mais precioso para você, você perdeu. Aquilo que lhe dava razão de viver, alguém passou ali e levou embora. O dia que o castelo desmoronou, o dia que a casa caiu. Esse pode ser um do seu dia mal. Aquilo que você mais valorizava, aquilo que mais acreditava que ia acontecer,
não aconteceu, você ficou decepcionado. O dia que você admite que todo investimento que você fez não resultou no fruto que você esperava. Você semeou, mas não colheu. Pode até ser um investimento financeiro, mas não deu certo. Você acreditou que ia dar certo, mas não deu certo. Esse é o seu dia ruim. Pode ser que você investiu afeto na vida de alguém. Como já aconteceu comigo. Eu e minha esposa, nós investimos na vida de um casal. Ali, oramos com ele. Né? Quando ele precisava, nós estávamos juntos ali. Ligou, nós estávamos lá na casa dele. Aí um belo dia ele chegou assim para nós e falou assim, ó, foi bom até aqui, mas eu estou indo embora. Como que eu fiquei? Eu estava colocando tanta esperança nele, né? Eu falei, isso aqui vai ser o novo líder de célula da comunidade de Casarão. Isso aqui vai ser um discipulador um dia, vai ser um pastor um dia. E de repente, tudo aquilo que eu dei para ele, ele levou embora. Levou embora. Já aconteceu isso com você? Talvez você tenha dado tanto afeto para uma pessoa, tanto carinho. Você acreditou tanto nessa pessoa, de repente ela foi embora. E meu irmão, afeto, você não pode pedir de volta. Vamos supor, você dá um carro para o irmão. O irmão, não quero, não gosto mais de você. Fala, não, devolve meu carro aí. Mas você dá afeto para o irmão. E o irmão fala assim, não quero mais andar com você, eu vou embora. Você consegue pedir assim, ô irmão, dá o meu afeto de volta. Dá o meu carinho, dá o meu amor de volta. Você vai conseguir de volta? Já foi. Você já deu, você já semeou, você já investiu, mas você perdeu. Não teve retorno. Esse é um dia mau. Esse é um dia mau que pode ter acontecido com você. Você esperava recuperar o que você investiu, mas perdeu. Já era, não dá para pegar de volta. Aí você investiu nessa pessoa 2, 5, 10, 20 anos da sua vida. Ela vai embora. Você investiu 2, 5, 10, 15, 20 anos no seu casamento. E de repente, o seu marido chegou para você e falou assim, não quero mais. Sumiu do mapa. Isso quando aparece e fala com você. Ou ele arrumou uma família em algum lugar, vai embora. Isso é um dia mau na vida de alguém. É nesse dia mau, o dia da tragédia, o dia do sofrimento, é que você pode realmente sair da mediocridade. O dia que você constata que tomou a decisão errada no passado, aí já era, não dá para voltar mais atrás. Né? Se eu tivesse me arrependido do que eu fiz há quase 2 anos atrás, né? Eu cheguei lá na empresa que eu trabalhava 21 anos e falei assim, ó, eu gostaria que vocês me mandassem embora, porque a empresa estava se mudando para uma outra cidade, eu não queria ir e tal, e eles falaram, não vou mandar embora. Eu falei, então dá minhas contas aqui. Pedi demissão, 21 anos de casa. E entrei numa outra empresa. E agora eu estivesse arrependido. Eu falei, não era bem isso, eu devia ter ido lá para Itatiba, né? Eu devia ter ido mudado com a empresa. Daria para mim voltar atrás? Não dá mais. É aquela decisão que você tomou errada e você tem que admitir, eu errei, não tem mais jeito. Você já fez, não dá mais para voltar. Você mudou de cidade, você casou. Aí você olha para a mulher que Deus te deu, ou você olha para o homem que Deus te deu, eu falo, não era bem isso que eu queria. Mas casou, já era. Casou, a Bíblia nos ensina que não pode separar. Não pode separar. As promessas que você fez no altar, diante de Deus, diante das pessoas, você tem que cumprir a sua palavra. Você não pode desistir assim. Arrependeu de ter casado? Arrependeu? Tudo bem, você tem o direito de ter se arrependido. Mas agora você tem a obrigação de mudar a sua atitude em relação à sua esposa. Você tem a obrigação de mudar de atitude em relação ao seu marido. Né? Não está dando certo? Você vai ter que se render diante do Senhor. Você vai ter que admitir, não está dando certo. Você vai ter que admitir que você está errando. A irmã vai ter que admitir que está errando com o marido. Vai ter que admitir. Porque não dá mais para voltar atrás. Na verdade, você tem que começar a andar, a caminhar, a ir para frente. Não dá mais para voltar a fita. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria comprado, não teria vendido. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito o que eu fiz. Você não pode voltar no tempo. Tem que admitir que errou, tomou a decisão errada e pronto. Hoje você sabe que depois de 2 anos, 3 anos, não sei, 6 meses, você tomou a decisão errada. Mas antes você não sabia. Você errou.
Para de ficar se martirizando, para de ficar murmurando, reclamando da vida. Ah, se eu tivesse. Ah, se não fosse daquele jeito. Ah, se eu não tivesse saído com o meu carro, ou não tinha atropelado aquela pessoa, ou não tinham batido no meu carro. Já foi. Já foi, para de reclamar. O dia que você vai ter que confessar que não deu conta de um desafio que estava diante de você, é João Marcos aqui. Ele chegou lá e ele falou assim, eu não dou conta. Ele teve que ser homem também, teve que ser corajoso. Aí eu falei que ele foi covarde, né? Eu falei que ele foi covarde? Que ele foi covarde em não ter continuado aquela obra. Mas, por outro lado, ele foi corajoso. Porque Barnabé, Paulo, estavam ali, tinham expectativa diante dele. E o que acontece, irmãos? Às vezes nós estamos dentro da igreja, a gente fica anos e anos e anos trabalhando para não decepcionar o pastor, para não decepcionar o discipulador, não decepcionar o líder, alguma pessoa que você tem muita estima, você não quer decepcionar. Mas você está sofrendo. Está sofrendo, não está aguentando mais aquela situação. Foi o que aconteceu aqui. João Marcos, ele foi corajoso e falou assim, não estou aguentando mais essa situação. Amo vocês, mas eu não aguento. Eu vou me retirar, vou me preparar novamente. Às vezes nós precisamos saber o momento da gente dar uma parada. Dar uma parada, ser sincero, ser corajoso, chegar diante da sua liderança e falar assim, ó, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo caminhar daqui para frente. Ó, eu não suporto você. Eu não suporto aquele líder que você colocou diante de mim. Eu não suporto o discipulador. Eu não suporto aquele irmão da célula. Se você tem coragem para falar, você tem que também depois ter coragem para ouvir. Porque você vai ouvir, porque é uma atitude errada? É uma atitude errada. A Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros. Suportar, não é ficar aguentando lá que o Gerson, nossa, o Gerson é muito chato. É muito chato. Meu, eu suporto ele. Não é esse suporte que eu estou falando. O suporte é que, se ele é muito chato, é só um exemplo, que você é uma benção, isso é muito legal. Isso é uma benção, isso é muito legal, viu? É só um exemplo. Mas se ele é muito chato, a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros. Eu preciso ser o suporte dele. Eu preciso ser um instrumento de Deus para ajudar ele a enxergar, ajudar ele a ser uma pessoa melhor. Deus pode me usar para ser uma bênção na vida dele. Então, às vezes a gente deturpa a palavra de Deus. Não, eu vou aguentar a situação porque Deus falou para mim aguentar ele. Vai aguentar, irmãos. É você ser corajoso e falar para ele, ser amigo de verdade, chegar e falar assim, poxa, isso tem me chateado em você. E também ser corajoso e sincero para começar a rever também alguns conceitos dentro de você. Por que você não está suportando ele? Porque algum fruto do Espírito não está frutificando em você. Você não está sendo longânimo. Você não está sendo paciente. Né? Então são coisas que nós precisamos entender, que nós passamos no dia mal e nós precisamos ter alguma atitude no dia mal. O dia que você comete um pecado daqueles, você tenta explicar. Você pode até explicar o pecado, mas você não pode justificar. O seu pecado é injustificável. Só quem justifica os seus pecados é o sangue de Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece? Você tenta ficar explicando, tenta justificar, tenta diminuir aquele. Você fez algo terrível, mas tenta diminuir, tenta racionalizar, tenta explicar, mas nada disso justifica. Errou. Você errou, você tem que admitir que você errou. Você tem que comunicar às pessoas necessárias que você errou. Você tem que admitir, para de ficar passando pano quente, para de ficar falando isso, que vai fazer aquilo, tentando contornar com uma outra atitude. A gente tem que tomar posição diante de Deus. Errou. No dia mal, é o dia que vai cair a ficha e falar assim, eu errei mesmo e não dá para me voltar atrás. Admita. O dia do abatimento por uma tragédia. O dia, tipo aquele que aconteceu lá com Jó. Tragédia é tragédia. Não é maldição, não é profecia, não é nada disso. Tragédia é que aconteceu, uma fatalidade. É você admitir que aquilo foi que nem o pastor Clóvis falou aqui, ele conta o testemunho dele. Aconteceu uma tragédia na vida dele. Um belo dia veio uma grande enchente e destruiu toda a casa dele. Destruiu a casa dele. É nesse dia aí.
É nesse dia aí, o dia de Deus na sua vida, para te mudar para outro patamar. O dia que a maldade dos outros alcançou a sua vida. É o dia que você passou pela traição, pelo abandono, pela violência. O dia que tocaram na sua inocência. O dia que alguém lhe feriu. O dia que uma pessoa de mau caráter apareceu na sua frente e te machucou. Uma pessoa disse coisas terríveis a seu respeito. Esse é o dia mau. É o dia também que você percebe que está dentro de um cativeiro. Você sempre, não, eu não sou, eu não estou preso a isso. Isso não me prende. Mas aí chega um dia que o seu filhinho chega do seu lado, pai, para de beber, pai. Pai, eu não aguento mais ver o senhor chegando bêbado todo dia. Aí esse dia você pega, cai a sua ficha e fala assim, eu estou preso nisso. Esse dia mal que você precisa admitir, eu sou um alcoólatra. Esse dia mal você tem que admitir, eu sou realmente um bêbado. Eu sou viciado em cocaína. Eu sou viciado em crack. Eu sou viciado em pornografia. É no dia mal que você precisa admitir isso. Que você está dentro de um cativeiro. Pode ser um cativeiro afetivo também. Você está no relacionamento ali entre marido e mulher, mas o seu marido bate em você. E você, tantos anos suportando, apanhar todos os dias do seu marido, acreditando que ele vai mudar, acreditando que ele vai tomar um posicionamento diferente. Nós incentivamos você a acreditar. Mas, irmãos, chega um ponto que eu não posso aconselhar você. Não, vai lá apanhar do seu marido. Vai lá, entra lá de novo, vai apanhar dele. Chega um dia, o dia mal, que você cai em si e fala assim, eu preciso tomar uma atitude. Ainda que seja drástica. Irmãos, teve exemplo na outra célula que nós participávamos, de uma moça lá, os irmãos até conhecem ela. Ela tinha um casamento onde o marido dela era viciado em crack. E ela suportou até onde ela conseguiu. Mas ela falou assim, não dá mais. Deus deu uma direção para ela. Falou assim, não dá para você ficar no mesmo teto que esse homem, você tem que separar. E ela resolveu separar. Nossa, mas a Bíblia fala que a gente não pode separar. Deus, ele é perfeito em tudo que ele nos orienta, tudo que ele faz. Essa mulher, verbalmente ela separou, diante das pessoas ela separou, mas no coração dela ela continuou com um propósito. Esse é o homem que Deus me deu. Por milhões de defeitos que ele tenha, esse é o homem que ele me deu. E o que aconteceu? Todos os dias na célula nós colocávamos o banquinho dele lá, vazio. Nós juntávamos com ela lá e orávamos pela vida dele. Profetizávamos na vida dele. E essa mulher, no dia mal dela, se posicionou e falou assim, eu não vou deixar o meu marido. Ela acreditou que aquele era o homem de Deus na vida dela. Ainda que estivesse separado por um período limitado, eles se separaram. E esses dias nós fomos lá na comunidade de Casarão, onde estava tendo aquele treinamento sobre casas de paz. E ela subiu lá no púlpito, ela, a filha dela e o marido dela, para dar o testemunho que eles são líderes de célula hoje. Os dois. Os dois são líderes de células, né? No dia mal, ela tomou um posicionamento. E Deus foi fiel na vida dela. Foi difícil? Foi. Parecia que tudo tinha acabado? Parecia. Mas não tinha acabado. O inimigo, ele quer colocar um ponto final, né? Não é chavão isso não. Muita gente fala isso aqui em cima, né? Mas Jesus coloca uma vírgula. Mas é isso mesmo. O diabo, ele quer acabar com a história, põe um ponto final. Mas Jesus vai lá, tira o ponto final, põe a vírgula e fala assim, agora continua. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Aí ele vai mudar a história. O dia que é o dia do maior fracasso da sua vida. Mas na verdade é o dia da maior bênção da sua vida. Você pensa que é o pior momento da sua vida, mas não é. É o melhor momento. É o dia extraordinário. O dia que você se dá conta que é um ser humano inviável. Deus, você fala para Deus assim, Deus, nas minhas próprias mãos, eu sou inviável. A gente fala muito isso, mas você acredita no que você fala? Eu sou inviável. É nesse dia que a nossa conversa com Deus começa. Todos esses exemplos que eu dei, irmãos, e se você conversar com alguém, você pode até escutar mais um monte de exemplos do que pode ser o dia mal,
A perda de um filho, a perda de um pai, a perda de uma mãe, né? Onde você fica sem chão, né? Perda de um marido, né? Não sei, a perda do emprego. A nossa tendência a dizer é, tudo isso que o irmão está falando, tudo isso que o Éder falou, isso é legal o que ele falou aí. Na verdade, eu acabei de lembrar de uma irmãzinha da célula. Ela devia estar aqui para escutar. Não, isso aí é para o meu tio. Não, isso é para a minha tia. Não, isso é para aquele irmão que não veio hoje. Ele está lá em Betioga passeando, porque é férias, né? Puxa, ele devia estar aqui para escutar isso. Mas, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quem tem que escutar isso é você. Essa palavra é para você e essa palavra é para mim. Se esse irmão tiver a oportunidade, ele vai ver lá no Facebook do Casarão e vai poder escutar isso aí. Mas, você que está aqui hoje, Deus está falando que é no dia mau que vai ser o dia bom para a sua vida. Dia bom para a sua vida. Amém? Isso não acontece só com você. Você não está sozinho nessas tragédias, nos sofrimentos, nos seus pecados. Muitos homens da Bíblia passaram por esse dia mau. Exemplo, Adão. Adão passou por o dia mau. Chegou um dia lá que Eva falou assim, tá vendo? Você deveria ter sido homem na hora que eu falei para você. Falei para você comer aquele fruto. Se você fosse homem de verdade, você tinha falado não. Não, você deveria ter cuidado de mim. Esse foi o dia mau de Adão. Não foi mal. Porque ele tinha tudo ali no jardim do Éden. Tinha comunhão com Deus. Ele dominava sobre tudo ali. E de um dia, de uma atitude para outra, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Foi para uma terra lá que ele teve que trabalhar. Para ele sustentar a família, ele teve que derramar o suor no rosto dele. Né? Eva passou a ter dores de parto para que nunca se esquecesse do pecado dela. É o dia ruim na vida deles, de Adão. José também passou pelo dia mau. Imagine você, os seus irmãos que você ama tanto. Um dia pega você e vende você como escravo. Te joga dentro de um buraco. Literalmente está lá no fundo do poço. Né? Seus irmãos fazem um dia uma coisa dessa com você. Como que você se sentiria? Como que você ficaria? O seu sentimento de traição, né? Poxa, o meu irmão fez isso comigo. Esse foi o dia mau de José. E ele foi parar como escravo lá no Egito. Quem mais passou por isso? Moisés passou por isso. Ele era príncipe lá no Egito. Mas depois ele teve que passar 40 anos no deserto. Ainda teve que morar com a sogra. Né? Morar com a sogra... Isso é coisa do mundo, né? Sogra é bênção, né? Sogra é bênção. Isso é coisa do mundo. Apaga isso aí que eu falei, irmão. Mas ele teve que morar até com a sogra, né? Passou 40 anos no deserto. O dia mau dele. E Jó, que nós já falamos aqui. Jó foi abatido pela tragédia. O dia mau dele foi uma tragédia. Ele não só perdeu os bens dele, não só perdeu os amigos, não só perdeu a saúde, mas ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo. Só que ele só não perdeu a fé. Perdeu tudo. E ele desistiu? Não desistiu. Não desistiu. E às vezes nós, por muito menos, nós desistimos. Talvez você, porque teve um 2015 difícil, esse 2016 você já não tem tanta firmeza. Eu falei, não sei se eu vou continuar na igreja. Não sei se eu vou continuar indo na célula. Não sei se eu vou continuar me submetendo a escutar o meu líder, falando naquilo que eu tenho que melhorar, mostrando meus erros. Ele até que é carinhoso. Mas eu não quero isso. Ninguém fica pitando na minha vida, me falando que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não quero isso. Está pensando em desistir porque teve dias difíceis. Jó não desistiu. Davi passou por isso também. Ele errou profundamente, pecou. Adulterou ali com Batseba. E teve um filho com ela. E imagine a dor da perda de um filho para um pai, para uma mãe. O castigo dele foi esse. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ele decidiu, ele falou assim, esse filho não vai vingar, não. O que Davi fez? Desistiu? Não. Diante da circunstância que ele ia perder o filho mesmo, ele se prostrou diante do Senhor e ficou ali orando, clamando, chorando, em jejum, em oração, falando com Deus, Deus, livra o meu filho, salva o meu filho, salva o meu filho. Depois o que aconteceu? O filho morreu.
filho morreu. Aí os servos eles chegaram assim, ó, Davi, seu filho morreu. O que ele fez? Pegou a espada e saiu cortando a cabeça de todo mundo? De raiva? Foi lá, tomou um banho, colocou a melhor roupa dele, se perfumou e foi seguir a vida lá, cuidar do reino dele. Foi a atitude que ele teve. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu estou aqui só para obedecer a meu Deus. Paulo fracassou, Pedro fracassou, que negou Jesus 3 vezes. Paulo fracassou quando ele foi pregar lá, não rendeu nada, ninguém se salvou, né? Todos eles tiveram um dia mal. Jonas foi parar na barriga de um peixe, porque desobedeceu a Deus. Mas é incrível como nós vamos entrando na dificuldade, vamos entrando nos problemas. Deus lá de cima vem falando assim, ei, olha para mim, e você vai abaixando. Ei, olha para mim, você vai abaixando. Aí até que você está deitado no chão. Você está deitado no chão com a cara no pó, Deus fala assim, ei, olha para mim. Aí você dá uma olhadinha. Aí Deus fala assim, poxa, só agora que você foi olhar para mim? Só agora que você foi me escutar? Não é assim com a gente, irmãos? A gente sempre tenta achar uma saída. Nós vamos contornando daqui e dali, vamos empurrando situações com a barriga, decisões que precisam ser resolvidas imediatamente. A gente fica protelando. Vamos passando por dias maus e esperando um milagre acontecer. O Deus de milagres faz milagres sim, mas em diversas situações precisamos assumir alguns posicionamentos diante dele. Se tem coisas escondidas, esqueletos dentro do armário que precisa ser tirado, né? Coisa podre que está guardada lá no meio, roupa suja, precisa tirar do armário. Precisa trazer à luz, precisa confessar o pecado. E 2015 pode ter sido uma coleção de dias maus na sua vida. Onde você vem passando panos quentes em tudo, tentando, mas agora é a hora de você tomar uma nova guinada na sua vida. Ano novo, irmãos, aponta para recomeço. Fazemos as coisas certas, da forma correta. Né? Trilharmos o caminho correto diante de Deus. E o que é que nós precisamos fazer para sair desse dia mal, então? Para sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo, que você está vivendo há tanto tempo. Primeira coisa que você precisa fazer, você tem que admitir que está lá. Tem que admitir, irmão. Né? Se fosse no culto de jovens, o pastor ia falar assim, tem que admitir, cara. Tem que admitir, mano, que você está nessa situação. Para de enganar, para de racionalizar, para de procurar um discurso conveniente, para com a ilusão das falsas esperanças que você ainda vai conseguir. Não deu, admite. Às vezes você admite, para você parar de... O simples fato de você parar de perder já é um ganho. Não é? Tem situações que tem que parar de perder. Aquele cara que é viciado em jogo, ele vai lá, joga R$500 e perde os R$500. Aí ele fala, não, eu preciso... Perdeu já, não preciso recuperar. Aí ele sabe que tem lá na casa dele um violão. Ele vai lá, vende o violão, pega o dinheirinho do violão e joga de novo. Aí perdeu os 500, perdeu o dinheiro do violão, ele vai procurando as coisas dentro de casa. Vai vendendo tudo, vai vendendo. A TV de LCD que ele tem lá, ele pega, vende e joga de novo, perdeu. Irmãos, tem hora que tem que admitir, você tem que admitir que perdeu e parar de perder, que já é um ganho para você. Mas não, o cara, enquanto tem o último recurso, o cara que sofre aquela enfermidade tantos anos, mas enquanto ele tem um remedinho ali para ficar tomando, isso é de acordo com a sua fé. O Éder não está falando assim, para de tomar o remédio, mas se você acreditar que se você parar de tomar o remédio, você vai ser curado em nome de Jesus, porque isso é... A palavra de Deus nós precisamos tomar posse, mas isso é posse de verdade, não é só da boca para fora. É você realmente acreditar. Mas enquanto a pessoa tem ali aquele remedinho ali, que é a saída dela para tirar aquela dor, ela não vai orar, ela não vai se entregar diante do Senhor. Senhor, cura, me tira essa dor de mim. Não vai, porque tem uma saída. Ah, mas eu vou perder todas as prestações que eu já paguei. Né? Eu fiz isso. Eu estava pagando prestação de um carro, eu estava indo, pagando, cada dia perdendo mais, pagando juros, eu tive que falar, não chega. Eu perdi tudo que eu paguei. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um carrinho aí, quitado, não devo para ninguém, porque eu tive uma atitude. Parar de perder. Eu resolvi parar de perder.
que foi um ganho na minha vida. Coloquei aqui até do Santista aqui. O Santos perdeu a final lá. E fica colocando, perdeu porque o cara no último minuto lá perdeu aquele gol. Não sei o quê. O Palmeiras não era para ter ganhado. Perdeu. Para de justificar. Perdeu. Para de ficar tentando justificar a perda do seu time. Bom, voltando aqui, irmãos. Admita, perdi. Assuma que errou e pronto. É o primeiro passo para você sair do dia mal. Segundo, confesse o seu pecado. Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Só que aí você fica falando, mas eu não peco tanto assim. Não é tanto pecado assim, né? Foi um pecadinho de nada. Confesse o seu pecado no nome de Jesus. Quer sair do dia mal? Confessa. Ou então, na pior das hipóteses, confessa que você é teimoso. Você está vendo que está errado, mas você é teimoso e não quer admitir. Meu Deus, eu sou teimoso. Me molda, muda o meu interior. Fui teimoso, fui teimosa. Olha para dentro de si. Faça uma reflexão. Terceiro, você tem que assumir responsabilidades. A gente fica terceirizando a responsabilidade, né? Mas se o meu líder tivesse orado mais por mim, eu não estava nessa situação. Se o meu pastor, naquele dia que eu falei que eu estava nessa situação, tivesse vindo aqui na minha casa e tivesse trazido uma cesta básica para mim, né? Eu não tinha passado tanta fome. Assume. Assume que você errou. Assume que você está na situação de hoje por atitudes que você teve e que é por isso que você está passando a situação. Não fica colocando a culpa nos outros. É muito fácil colocar a culpa no outro. Foi o fulano, foi o ciclano, foi minha mãe, foi meu pai, foi o país, foi a Lula, foi o Lula, foi a Dilma. Perdeu. Fica tentando explicar, não dá certo. Você pode ter um monte de razões, mas colocando a culpa nos outros, você não vai chegar em lugar nenhum. Não é o que deveriam fazer por você. Você fica esperando também assim. Não, eu já fiz. Eu liguei, mas ele não me retornou. A outra pessoa que você ligou, irmãos, ela não tem problema. Quem está com problema é você. Agora você fica esperando a outra pessoa resolver por você. Vai para cima. Vai resolver o problema. Pede orientação do Senhor e vai. Está devendo para um monte de gente, vai resolver. Chama lá os seus credores e fala assim, estou te devendo tanto, não tem condições de pagar, mas eu posso pagar dessa forma aqui. Você aceita? Ele vai aceitar. Como é que é? É melhor um passarinho... Quer um negócio? É melhor um pássaro na mão do que dois voando. O cara vai... Não, você pode pagar como? Paga assim. Vai lá e resolve o seu problema. Não fica esperando o irmão te emprestar mais dinheiro para depois você ficar devendo para o irmão para ir resolver o problema. Vai para cima e resolve o problema. Entra lá em acordo com o banco, procura o banco, resolve. Mas você não pode colocar a culpa nos outros. Tem que assumir as suas responsabilidades. Não deu tempo de falar quase nada. Tenha a humildade de aparecer em público, né? Quando você está numa situação dessa, vamos supor, você está desempregado. Está desempregado e nos 2 primeiros meses os irmãos, aí, como é que você está? Estou procurando, estou com fé em Deus. Estou mandando currículo, eu tenho certeza, só que passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, e nada aconteceu, você está desempregado. Aí o irmão abençoado, você chega no culto, ele é a paz do Senhor, irmão. E aí, ainda está desempregado? Esse ainda aí é o terror para o irmão. Ele, poxa, não quero ficar me constrangendo desse jeito, não vou mais na igreja não. Não vou mais na igreja, aí ele se fecha, ele se afasta dos irmãos, se afasta da célula, porque ele não tem a humildade de aparecer diante dos irmãos, diante da igreja, na condição que ele está vivendo. Né? Então, para de ser orgulhoso. Estou falando para mim também, tá, irmãos? Não é diretamente para você, é para mim também. Eu tenho que parar de ser orgulhoso e ser humilde. Ser humilde, e os irmãos, mesmo os irmãos sabendo, eu vou ali continuar orando com os irmãos vão continuar orando por mim, me abençoando. Sabe por quê que isso é ruim, se você se afastar? Porque aquela ligação, aquele ponto de contato, de bênção para a sua vida, talvez aquela pessoa pode ser um instrumento de Deus para falar assim, tal lugar está pegando. Ou talvez lá na igreja, de repente, um dia tem um empresário lá e fala assim, eu vou dar um emprego para aquele rapaz ali. Mas não, você se isola, você se afasta, você corta o ponto de contato da sua bênção. Por último, ter fé.
Fé no Deus que pode todas as coisas, no Deus que faz todas as coisas, no Deus que te transforma, no Deus que sara, que cura, te batiza com o Espírito Santo, no Deus que tira você da situação difícil, no Deus que te tira do fundo do poço. Mas eu acho que Deus não quer me tirar do fundo do poço. Deus quer sim tirar você do fundo do poço. Mas se é um tempo que você tem que passar de deserto, você vai ter que passar. Você tem que ter fé no Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Fé no Deus que joga os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. O problema é que você erra. Você erra, pede perdão para Deus, aí de repente amanhã você errou a mesma coisa. Aí uma vozinha vem no seu ouvido e fala assim, de novo? Você vai pedir perdão de novo? Você não tem vergonha na cara, não? De novo você vai chegar diante de Deus e vai confessar o mesmo pecado? Aí você tem que posicionar. Assim, não, eu errei novamente, eu vou chegar diante de Deus e vou confessar o meu pecado novamente. Aí a vozinha vai lá e fala para Deus, né? Deus, mas de novo, ele pecou de novo, você vai perdoar de novo? Aí Deus fala assim, que pecado? Não me lembro de nada. Eu não me lembro que ele tenha pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, que Jesus joga, aqueles pecados confessados, Deus joga no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. Isso não é incentivo para você continuar pecando. Porque Deus não sofre de amnésia, né? Deus não tem amnésia, né? Então, isso aqui é uma motivação para você, se você caiu, se você errou, você ter a fé que o Deus que te perdoa estará sempre pronto ali para te receber. Porque hoje, quando você peca, ele olha para você, ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que te purifica e que dá condições de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa. E Deus vai te perdoar, vai pegar aquilo lá, faz uma bolinha assim, amassa tudo e joga lá no mar de esquecimento. Se você pisou na bola de novo, Deus não se lembra. É como se fosse a primeira vez novamente. Então você tem que ter fé que Deus pode fazer isso. Deus pode te perdoar, Deus pode tirar desse lugar de derrota. É que quando nós somos reincidentes, nós ficamos escutando essa vozinha, né? Mas em nome do Senhor Jesus, dê ouvidos ao Espírito Santo na sua vida. Amém? Deus sempre estará lá pronto para te receber. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Tenha fé e confie que Deus sempre estará lá. Deus vai te ajudar a sair do dia mal. Então, irmãos, mas tudo isso que nós falamos, né? Na verdade não é onde eu queria chegar. A gente fica enrolando aqui, né? A gente fala que eu enrolo demais. Já deu minha hora. Mas eu quero que os irmãos comecem a refletir agora. O que acontece lá, desde a primeira viagem lá de João Marcos, onde ele desistiu, até quando Paulo, lá na cadeia, ele fala assim, João Marcos me é muito útil no ministério. Qual que é a diferença disso? Sabe qual é a diferença? A diferença é exatamente Barnabé. Barnabé. Quando você está no fundo do poço, quando você está lá numa situação que você não sabe como sair, sabe quem vai te tirar de lá? É Deus, é. Mas através de um Barnabé. Através de um irmão que pode ser um instrumento vivo do Senhor para te abençoar, para te aconselhar, para falar dos seus erros, sim, para apontar os seus erros, mas querendo que você tome um posicionamento diferente para você mudar a sua atitude e você ser um vencedor, sair daquele buraco. A grande diferença, irmãos, é Barnabé. Barnabé pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, o Barnabé pode ser um irmão ou uma irmã maduro espiritualmente. Barnabé, abre parênteses, Barnabé não pode ser o seu filho, nem sua filha. Na verdade, você que tem que ser o Barnabé do seu filho e da sua filha. Fecha parênteses. Né? Barnabé pode ser o pastor, pode ser o discipulador, pode ser o líder, mas, irmãos, sempre você não vai conseguir sair do
do fundo do poço se você estiver sozinho. Se você caminhar sozinho. Não dá. Você quer ter um 2016 abençoado, um 2016 rico, um 2016 de renovo, de transformação, um 2016 totalmente diferente de 2015? Ande com pessoas abençoadas. Ande com pessoas abençoadas, homens de Deus que têm orado com você. Peça conselho para homem de Deus, para mulher de Deus. Confesse seu pecado, irmãos. No dia mau é terrível. É terrível você admitir o seu erro. É terrível você admitir que você pecou, que você errou contra a sua família, contra a sua esposa. Você errou no controle das suas finanças. É constrangedor. Eu passei por isso. Meu pai sempre foi um exemplo de quem cuidava bem das finanças. Sempre foi um exemplo. E ele não sabia de nada que acontecia. Como eu trabalhava, como eu fazia, cuidava das minhas finanças. Mas teve um dia que eu tive que chegar diante dele. Eu fico imaginando a decepção que deve ter tido. Ele esperava mais de mim. Mas no meu dia mau, eu tive que ir lá confessar o meu pecado. Pai, minha dívida está desse tamanho. Não tem mais para onde ir. Inclusive, eu devia um dinheiro para meu pai também. Você admitia ali. E a reação dele foi totalmente da que eu esperava. Ele foi um Barnabé ali na minha vida. Eu tive que chamar o pastor Clóvis na minha casa. Falei, pastor Clóvis, essa é a minha situação. Eu não me envergonho, porque graças a Deus, Deus me tirou dessa situação. Graças a Deus, eu escutei o meu Barnabé Clóvis. Escutei o meu Barnabé pai. Escutei o meu Barnabé cunhado. Meu cunhado é bênção também. Meu cunhado, ele é especialista em finanças. Ele me orientou um monte de coisa. Vai lá, admite seu erro, vai lá no banco, negocie com a gerente, negocie com o cartão de crédito, negocie com as pessoas que você deve e você vai pagar. Graças a Deus, hoje, nós vivemos tranquilamente. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro, durmo tranquilo, porque eu resolvi seguir o conselho do Barnabé que Deus colocou na minha vida. Você pode ter um Barnabé na sua vida. Se você olhar aqui nessa igreja, com certeza você vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você pode compartilhar o seu dia mal. Não viva isso sozinho que você não suporta. Você não vai suportar o dia mal sozinho. Compartilhe. Não ande sozinho. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Deus quer te tirar do fundo do poço. Não vou falar mais nada disso aqui, não dá tempo. Né? Mas, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Irmãos, primeira coisa, depois disso tudo que você escutou, de você assumir, que você reconhecer o seu erro, de você parar de pôr as responsabilidades na outra pessoa, você chamar a responsabilidade para si, tenha uma vida de busca e intimidade com o Senhor. Porque é Ele que vai ser a sua força no momento da angústia. Davi escreveu, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Gostaria que você ficasse de pé. Fique de pé. Na verdade, eu gostaria que, da mesma forma que você fez no início do culto, você viesse aqui na frente. Você viesse aqui na frente. Nós vamos, não mais que 10 minutos, irmãos. Eu quero profetizar um 2016 abençoado e um 2016 de atitude na sua vida. Plantão Casarão. Você que concluiu os cursos de maturidade no Espírito CTL, Panorama Bíblico CPD e curso pastoral presencial, não pode perder a oportunidade de participar da festa de formatura que acontecerá em 22 de janeiro de 2016. Será um dia de festa com a presença de todos os pastores da comunidade Casarão. Como os irmãos já sabem, nós estamos falando aí há alguns domingos consecutivos sobre a escola bíblica. Amanhã, dia 4 de janeiro, nós iniciamos as matrículas para os cursos de Panorama Bíblico, Maturidade e CTL. Então, se você ainda não fez um desses 3 cursos,
faça sua matrícula a partir de amanhã. Você pode procurar aqui na Vila Vitória a Secretaria da Escola Bíblica, ou se você é uma das igrejas plantadas, procure o coordenador aí da sua igreja, que ele vai estar preenchendo a sua ficha e fazendo a sua matrícula. Também quero lembrar que você que concluiu os cursos já feitos em 2015, você deve participar da nossa formatura, que será no dia 22 de janeiro. Ainda hoje, no término do culto, procure procure o seu coordenador, se você está em uma das igrejas plantadas. E se você está aqui na Vila Vitória, nós faremos uma frente de trabalho no pátio, de frente com o Salão Logos. Aí você direcione para lá e faça a sua matrícula ou a sua inscrição para a formatura no dia 22. Você não pode ficar de fora disso. Os pastores estarão presentes. Eu tenho convicção que será um tempo precioso. Um grande abraço, Deus abençoe. Nos vemos, até mais. Plantão Casarão